Caros amigos devotos de Nossa Senhora de Fátima, todos salve Maria. Me chamo Coutinho, voluntário da Associação Devoto de Fátima. Hoje no nosso vídeo vamos contar alguns fatos interessantes sobre os pastorinhos. Qual era a reação que as crianças tinham ao ver um sacerdote? Diante de várias provações que eles tinham, Nossa Senhora tinha mandado um sacerdote que poderiam consolá-los. Também no final eu vou ler uma oração belíssima sobre aquelas almas que amem a cruz, amem o sacrifício. E os dois pastorinhos, Francisco e São Francisco e Santa Jacinta, foram modelos ímpares e importantes que realmente amaram o sacrifício e eles puderam compreender realmente o papel da dor na santificação deles, como santificação teológica, expiação necessária dos nossos pecados e meio indispensável de santificação. Então começa agora o nosso programa Apóstolo de Fátima. Antes de começar, gostaria de deixar os avisos. Não se esqueçam, temos hoje um novo número para possa melhor atendê-los todos vocês, para que possa ser incluída na missa agora desse sábado, que é o 0800 608 6246. O final agora é 6246, onde poderão estar fazendo seus pedidos para a missa. Não se esqueça de se inscreverem, aqueles que é a primeira vez também ative o sininho para que possa receber os novos vídeos, tá bom? E faça também a propagação desse vídeo. Todos aqueles que se inscreverem e propagarem será também incluído na vigília de hoje, das 6 horas da noite às 6 horas da manhã do outro dia. O apóstolo de Fátima será beneficiado de todas essas missas e terá a possibilidade de ter um acesso onde ele poderá colocar todas as suas intenções dos familiares. E também dos vivos, tá? Não esqueça de rezar por nós. Então nós vamos continuar aqui o nosso programa. E também lá, ao ligar para o 0800 608 6246, terá a possibilidade de poder se tornar um apóstolo de Fátima. São pessoas que compreenderam a importância desse trabalho, que é difundir a mensagem de Nossa Senhora de Fátima ao maior número de lares possíveis. Então, começamos agora o programa. Eu vou me basear, como eu estou baseando no livro William Thomas Walsh sobre Nossa Senhora de Fátima. Ele traz aqui um aspecto interessante, e como é que é a reação que as crianças tinham ao ver um sacerdote. Elas estavam extremamente aprovadas, né? Viam pessoas querer visitá-las com curiosidade, muitos com devoção, isso era verdade. Porém, elas ficavam extremamente aflitas, porque realmente a vida deles mudaram, acabaram. No último vídeo que eu falo um pouquinho sobre a reação que as crianças tiveram, realmente foi uma grande aprovação. Porém, o William Thomas Walsh também fala que eles tinham uma aprovação até que era mais difícil, que era o maior sacrifício que eles podiam oferecer a Deus Nosso Senhor, era, infelizmente, quando eles viam um padre. Tinha duplo sentido. Eles, quando viam um padre bom, eles ficavam contentados. Mas também, quando tinha um padre que era um pouco importuno, etc., eles também tinham uma certa aflição. Então, vamos aqui ao texto que o William Thomas Walsh nos dá aqui. Entre os peregrinos, contavam-se agora inúmeros padres, né? Tinham vários peregrinos que iam lá e também os padres iam lá. A maioria deles, porém, apesar de suas acusações provirem da imprensa anticlerical, lembra que no último vídeo eu falo que a mídia anticlerical fazia realmente toda uma difamação sobre a mensagem de Fátima, caluniando-os, dizendo que era falso, era mentira, e os padres vinham, como liam jornais. Hoje, felizmente, não é muita coincidência hoje com nossa mídia, né? Apesar das acusações provirem da imprensa anticlerical, eram céticos e até hostis. Quer dizer, os sacerdotes que deveriam dar um apoio, uma boa parte, ao contratá-los com as crianças, eles passavam com todo aquele estado de espírito, que as redações, que as conversas, aquela incredulidade, a mensagem de Fátima era grande. E as crianças, mais ainda as crianças, elas sentiam isso na pele. Então, quando as crianças viam, eu vou contar aqui, versados em teologia, e mais ainda, eles sabiam como tratar, conhecia sobre o aspecto sobrenatural, não eram os ateus jornalistas, que não conheciam a Deus, não amavam a Deus, então, para eles era tudo sem lógica, né, conforme a compreensão deles. Compreendiam muito bem
o mal que uma fraude ou uma ilusão podia causar à igreja. Aqui também tem o aspecto prudente da igreja, não é qualquer um que aparece que se acha ter visto Nossa Senhora. Tem uma mensagem que a igreja tem que ter uma obrigação de dar crédito a ela. Não, calma, cautela. Nos outros vídeos que nos acompanham, sabe como é a cautela que a igreja tem, que eu já expliquei sobre a igreja reconhece a mensagem de Fátima. Então, e as crianças viam-se braços com perguntas muito mais hábeis que a dos dois incrédulos leigos. Então, quando o sacerdote vinha, quando elas tinham visita de algum sacerdote e que ele não tinha, já com más intenções ou incredulidade sobre a mensagem de Fátima, as perguntas eram muito mais hábeis e as crianças, elas respondiam o que elas tinham visto, o que era, porém era muito mais hábeis e era muito vezes ortiz, né? Muito ofensiva a elas. A mera silhueta de uma batina preta, e isso que eu coloco como até o título, como era a reação dos pastorinhos ao ver um sacerdote. Quando eles viam uma silhueta de uma batina preta divisada ao longe da estrada, era um sinal de alarme para se esconder imediatamente. É coisa de criança, né? Quando viam um sacerdote, tempos bons em que os sacerdotes realmente se portavam como tal e vestiam a batina, né? É um ponto aqui que nos dói muito hoje, é igual o militar, mesmo o militar não está de farda, não vai, né? E hoje, infelizmente, um progressista dentro da igreja tirou esse aspecto, essa característica do sacerdote com a batina, né? Nem falar os bispos também. Infelizmente só aparece de batina, infelizmente quando querem fazer alguma coisa revolucionária, como invasão de terras, teologia da libertação, os freios usam hábito, a vida toda não se usa, né? Pelo menos não se mostra, mas para fazer uma coisa que querem caracterizar um aspecto do prestígio da igreja, infelizmente alguns sacerdotes usam por mal. Infelizmente isso não é totalmente reprovável. E aí que é interessante aqui, escapávamos em especial do sacerdote. A irmã Lúcia que está narrando, ela via com o sacerdote, as 3 crianças, os 3 pastorinhos, quando viam, escapavam. Ela falou aqui, quando nós vimos na presença de um sacerdote, já nos preparávamos para oferecer a Deus um dos nossos maiores sacrifícios. Que coisa, né? Tremenda. Quer dizer, aqui é uma das aflições, uma das aprovações daqueles que sofrem por amor de Deus, que uma das maiores aflições é que não tenha algo ou alguém para possa apoiá-los. Isso é uma das grandes provações. Quem já passou provações e que não encontrou um verdadeiro amigo, um verdadeiro sacerdote para apoiá-lo, para mente consolá-lo, isso é uma das grandes aprovações. E as crianças, onde elas queriam ter e onde deveria ter seu apoio no sacerdote, né? Infelizmente é os que davam mais, ofereciam mais sacrifício. Aqui é interessante, quando as crianças elas oferecem, sabendo que já era o mais difícil, elas ofereciam a Deus Nosso Senhor. Não se revoltavam, de tudo com Deus, não blasfemavam, mas aceitavam que aquele ali era a via, que a Virgem que aparecia, Nossa Senhora de Fátima, tinha pedido sacrifícios. E é isso que eu vou entender na oração. Mas também mostra também qual a responsabilidade de um sacerdote que acompanha as almas, que ele tem que dar esse amparo, né? Então, uma devoção muito bonita, Nossa Senhora do Amparo, é nesse sentido, Nossa Senhora Consoladora dos aflitos, né? Que realmente é uma das grandes devoções que nessa situação os pastorinhos estavam invocando. Mas, porém, Nossa Senhora, vendo essa fragilidade, infelizmente essa crise, porque a mensagem de Fátima também bate numa tecla, pelo menos não diretamente, mas indiretamente, de uma crise de fé, né, que estava naquela época já, hoje infelizmente muito mais agravado, diga de passagem, infelizmente as notícias que vêm sobre o sino do Amazonas, né, a procissão que deveria Nossa Senhora foi colocado um demônio, que foi feito infelizmente em Roma, um escândalo, Nossa Senhora Pachamama, né, Mãe Terra, e onde deveria antes de tudo ser Nossa Senhora seja o cortejo, né, para conversão até próprios os índios, assim como Nossa Senhora até hoje no México faz as procissões de Nossa Senhora de Guadalupe, que é a padroeira da América. Então essa crise, infelizmente, não podemos tampar o sol com a peneira,
era já naquela época. Então, infelizmente, já tinham sacerdotes que não eram bem orientados, bem formados, e tinham, totalmente criava todo um ambiente de sacrifício que as crianças tinham que oferecer, né? Isso aqui também demonstra como nós não podemos perder ocasiões, situações de oferecer sacrifício ao nosso Senhor, porque as tribulações, as provações sempre nos acompanhará nessa terra. Isso aqui é um vale de lágrimas, como a Salve Regina bem explica. Mas Nossa Senhora, aqueles que rezam e que não se revoltam diante das provações que Deus dá para nos polir, para nós realmente esmerarmos. Todo mundo sabe, vocês já sabem, que o diamante é uma pedra preciosa, de um valor grandioso, mas ela, inicialmente, ela é bruta, ela é escura, e precisa polir, precisa lapidá-la, para que ela se torne realmente uma joia. Até então você pode encontrar na rua e não dá um valor. Quem não conhece o que é o diamante, um cristal, ele vai achar muito semelhante. Mas precisa polir. Muitas vezes a dor, o sofrimento, é um polimento da nossa alma para nós se tornar realmente uma joia, um reflexo de Deus Nosso Senhor, das perfeições de Deus. Então, as crianças oferecendo sacrifício, Nossa Senhora ia polindo eles, né, lapidando as suas almas. Em contrapartida, Nossa Senhora oferecia um consolo. Ela também, infelizmente, deixou que algum sacerdote apavorava mais as crianças, né, dava mais provações, mas também enviou um sacerdote que ia ao auxílio das crianças. Esse aqui foi o mesmo sacerdote que quem já assistiu nossos programas anteriores, que fala da primeira comunhão da irmã Lúcia, que ela quase perdeu, que era o sacerdote Padre Cruz, né, que já tinha o dom de santidade, Santa Cruz, e Nossa Senhora manda ao caminho das crianças esse padre para consolá-los. Aí, como que as crianças viam, se assustavam mais quando tinha um sacerdote que realmente compreendia a sua missão, né, ele fazia um apostolado de consolar essas almas que estavam aflitas. E aqui fala, felizmente, havia exceções, né, a irmã Lúcia narra. Uma delas era o Padre Cruz, esse era conhecido como dom de santidade, Padre Santa Cruz, que veio certa vez de Lisboa para investigar o que o vira, português antigo, o que estava se tratando, o que se dizia sobre Fátima. Isso aí não é errado, isso aí não é uma atitude dessa de um padre, ele está certo, ele tem que ver realmente se as aparições são verdadeiras. Tem muitas aparições falsas, né, muitas da cabeça dos fiéis, e muitas vezes pode ser realmente do demônio. Mas eles tinham que ver, mas com a impostação de alma de um padre, que quer realmente, ele percebe na primeira vista, na primeira conversa, se realmente é de Deus ou é do demônio. Então fala aqui, tinha-se passado 4 anos desde o dia que dissera a Lúcia, aqui ele vai lembrar do fato da primeira comunhão, por ocasião de sua primeira confissão. A irmã Lúcia, ela não ia receber a comunhão, depois esse padre interveio e conseguiu fazer a primeira comunhão. E no dia ela quis confessar com esse padre. E nessa confissão, ela lembra das palavras que o padre falou para ela. O que ele falou? Minha filha, a sua alma é o templo do Espírito Santo. Guardei-a para sempre pura. Foi uma das frases que a irmã Lúcia sempre lembrou, que marcou muito a vida dela e que sempre na comunhão, na ação de graça, ela pedia que Nossa Senhora preservasse e se tornasse, conservasse o templo do Espírito Santo e sua alma pura. Apesar de estar precocemente envelhecido e andava quase curvado, o sacerdote ainda se deslocava por toda parte sem um tostão. É para dar exemplo a muitos padres, pregando e dirigindo as almas, cujo íntimo descortinava com o seu olhar penetrante e bondoso. Isso aqui é interessante. Por isso aqueles que querem propagar devoção a Nossa Senhora, sempre o orçamento é escasso, curto, muito limitado. Né? O exemplo da campanha. A campanha, sempre quando quer propagar a Nossa Senhora, as coisas são muito limitadas. Nosso Senhor tem uma frase que eu vi de uma reunião, de uma exposição que o professor Plínio Correia disse, que ele falava, o que temos basta, o que não temos não nos faz falta. Quer dizer, pedimos aquilo, Nosso Senhor sempre dá comedidamente para que continuar. Isso aqui era um pouco a vida desse padre. Ele tinha a vida dele, mas Nosso Senhor sempre amparava ele, nunca deixava desamparo. Vai lembrar que uma das aparições, na segunda, se eu não me negue,
A irmã Lúcia pediu e falou para uma pessoa que queria, era uma pessoa doente, um rapaz que tinha um problema, não sei se era deficiente, coisa assim, e queria a cura. Nossa Senhora falou, não eu curarei, mas nunca deixarei faltar algo na casa. Quer dizer, Nosso Senhor também pede essa confiança, esse polimento, essa lapidação que a dor e o sofrimento nos dá, para que realmente no céu sejamos beneficiados. Depois de conversar longamente com as crianças, esse padre Cruz, persuadindo-as com um bom detetive, ele foi lá para investigar. Mas ele foi como um pai, como pergunta quando o filho está fazendo uma coisa que não está bem claro. Ele pergunta, um pai bondoso, como é que é as coisas, o que é isso, como aconteceu isso, mas também com muita seriedade. Ao levá-los ao lugar exato onde tinha visto Nossa Senhora. É interessante, ele usa vontade. Então, Nossa Senhora, vamos lá. E lá vocês vão contar realmente como foi. Isso para as crianças lá era algo novo. Os sacerdotes faziam realmente um questionamento, né? Era quase aquilo quando a pessoa é presa e tem que fazer uma... Como é que é a palavra? Agora fugiu. Realmente tem um investigatório, né? Então era quase, normalmente era isso. Mas não, isso foi uma conversa, ele foi conversando amenamente, com formas muito amênoas. Então, levando ao lugar exato onde tinha Nossa Senhora e repetia diante dele tudo o que tinha dito e feito nessas ocasiões. Então, ali ele vai fazendo que as crianças revivam aquelas aparições e ele vai realmente perceber, será que essas graças foi uma coisa da imaginação? E com certeza, eu penso, talvez você pense o que você acha, que como as crianças começaram a reviver a aparição de Nossa Senhora, e com certeza manifestaram muitas graças, muito entusiasmo, exclamações, como quase um êxtase, né, daquela ocasião que Nossa Senhora tinha dito e revelado várias coisas. Já tinha até revelado os segredos de Fátima, as partes. Então, pelo caminho, recordava-se Lúcia, ímos um de cada lado de sua reverência, que era a forma mais correta, sua reverencíssimo padre, né, que ia montando num jumento tão pequeno que quase arrastava os pés pelo chão. Foi uma viagem longa e penosa para ele e talvez aborrecida para os pequenos, mas valeu a pena, porque voltou convencido de que tinha dito a verdade. E aqui o padre Cruz, ele realmente vai dar o veredito que mostra que não, as aparições, aquelas crianças estavam falando a verdade. Agora, quando é um padre zeloso, né, um padre que tem zelo pelas almas, né, ele vive naquela sede, como Nosso Senhor na cruz faz lembrar, eu tenho sede, e o soldado dá uma bucha de vinagre. Não é essa sede. Os teólogos dizem que era sede de almas, eu quero que essas almas vão para o céu. E ele fala, ensinou-lhes muitas jaculatórias, que lhe haveria de ser úteis e consolá-los mais tarde. Aqui o escritor ele fala de forma muito sucinta, muito curta, muito resumida, mas que é interessante perguntar quais foram os conselhos espirituais, né, que esse padre, percebendo a santidade e a mensagem com a manifestação de Nossa Senhora, que conselhos tinham dado, né? Isso aqui serve realmente um exemplo para os padres, né, o seminário, saber como lidar com as almas. Não é mandar uma lista realmente, vai ler tal livro, coisa assim, não. Ele tem que compreender como poder ajudar as almas. A partir desse dia, tornou-se um decidido defensor. E é interessante que isso fez que o padre Cruz realmente tornasse um grande defensor. Agora, muitas vezes, quando se defende as pessoas certas, as que estavam atacando aquelas pessoas, volta todo o seu furor contra si. Então, isso mostra também que o padre teve que aguentar inúmeras provações, inúmeras incompreensões, mas ele via que aquelas crianças eram um exemplo para ele. Ele, um homem formado, passou experiência de vida enorme, e aquelas três criancinhas, primeiro Jacinta, a seriedade, a finura de alma que ela tinha era tão nobre, que ele falou, puxa,
eu não vou fugir dessa dor, dessas tribulações, desse sacrifício. Se eles estão aceitando, por que não aceitam? Por isso que é bonito da mensagem de Fátima, é um modelo a nós seguirmos. Agora eu vou entrar aqui num tema que vai mostrando um pouco que é as crianças, para eles ter passado tudo isso, e a forma que é mais interessante de como ter aceitado todas essas tribulações, aprovações, é de muita nobreza para nós e de nos edificar muito. Isso aqui veio na minha cabeça antes de fazer esse vídeo, me lembrou de uma oração muito bonita, a oração para pedir almas que amem a cruz. E aqui vocês vão ver que é tão interessante como os três pastorinhos realmente tinham compreendido, tinham explicitado e tinham visto o papel do que é a dor para a nossa vida. E é o que nos vai ajudar muito até nós terminarmos essa missão que Deus nos deixou e pela proteção da Santíssima Virgem nos pede até nós estarmos diante de Deus nosso Senhor. Então começa: Senhor Jesus, varão das dores, em vossas almas, em vosso corpo sofresse tudo quanto é dado a um homem sofrer. Contemplo vosso cadáver, descido do pátibulo, vossa humanidade com que aniquilada, e vosso sangue infinitamente precioso vertido até a última gota ao longo da paixão. Por todos os séculos dos séculos, representarei a dor no horizonte interior de nossas almas. A dor com tudo quanto ela tem de nobre, de forte, de grave, de doce e de sublime. A dor elevada no simples âmbito das considerações filosóficas para o firmamento infinito da fé. É interessante, né? Ela não é uma coisa para a mente só racional, ela alimenta de tudo os firmamentos da fé, né? A dor compreendida, isso que eu falo, compreendida em sua significação teológica, como expiação necessária e como meio indispensável de santificação. Pelo mérito infinito de vosso preciosíssimo sangue, dai-ne à nossa inteligência a clareza necessária para compreender o papel da dor, e a nossa vontade a força para amá-la com todas as veras de nossas almas. Quer dizer, a dor ela lapida a nossa alma, a nós temos uma ordenação das nossas faculdades, do pensamento, da vontade e da sensibilidade. E aqui nesse pequeno trecho aqui, nesse parágrafo, dessa oração, fica bem claro quando uma alma tem sua alma ordenada, ela realmente faz que essas faculdades tenham esse equilíbrio. Eu vou ler de novo aqui. Pelo mérito infinito do vosso preciosíssimo sangue, quer dizer, então pela paixão de nosso Senhor, nós vamos compreender e nós vamos nos ordenar. Dai-nos a nossa inteligência a clareza necessária para compreender o papel da dor, e a nossa vontade e a força para amá-la com todas as veras de nossas almas. E só pela compreensão do papel da dor e do mistério da cruz que a humanidade pode salvar-se da crise tremenda em que está afundando, e das penas eternas que aguardam os que até o último momento permanecerem fechados ao vosso convite para trilhar convosco a via dolorosa. Isso aqui realmente é quase uma síntese da mensagem de Nossa Senhora. Nossa Senhora mostrou o inferno, mostrou as guerras e mostrou de tudo a promessa. Ela quer o convite para pelo triunfo do Imaculado Coração de Maria. Maria Santíssima, a oração continua aqui. Mãe das dores, por vossas preces, obtei-me que Deus multiplique sobre a terra as almas que amem a cruz. Olha, essa oração não é tão bem clara com a mensagem de Fátima como o sacrifício dos pastorinhos. Eu não estou entendendo mais, não entendo mais nada. É a graça de valor incalculável que vós pedimos no crepúsculo dessa nossa pobre e estropiada civilização. Num crepúsculo de uma noite das trevas se anuncia o nascer, um prenúncio do dia. Então, a mensagem de Fátima
diante desse crepúsculo é um prenúncio para a vinda de Nossa Senhora, das promessas de Nossa Senhora de Fátima. Então eu queria comentar essa oração que chamou muita atenção, gostaria de compartilhar com vocês. Também agora vocês compartilhem o vídeo aí para que outras pessoas também possam receber essa graça e pedir a Deus Nosso Senhor. Então eu queria agradecer, então peçamos a Nossa Senhora de Fátima, né, aos pastorinhos que realmente compreenderam e que possa nós, na hora das nossas dificuldades, tribulações, consolar, recorrer realmente a Deus Nosso Senhor e pelas mãos de Nossa Senhora. Então, até o próximo vídeo, espero que possa, não se esqueça de se inscrever e de se incluir na missa desse sábado agora. Então, a todos salve Maria.